Olá, pequenos grandes leitores, como vão vocês? Olá, pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Faz tempo que você não aparece aqui, né? Não é, Bel? Fazia tempo que você não me convidava para participar, né? Exatamente. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Bom, a gente estava conversando outro dia e foi muito legal, porque a gente começou a pensar, nossa, Bel, que livros que você leu e que a mamãe também leu, que a mamãe leu e você também leu? E aí a gente começou a fazer, né, a lembrar de vários. Conta, e a gente veio E, aqui gente, na estante e tem tem muitos aqui, ó, tá livros. cheio de livro. E a gente vai mostrar todos. Isso, e a gente resolveu mostrar para vocês quais são as leituras que a gente teve em comum. Isso sem contar os livros ilustrados, das Porque contações senão de a gente história, teria que desmontar as duas né? estantes. Tô falando mais dos livros já mais, livros maiores, mais consistentes, de Isso. capítulos, enfim, que a gente leu juntas ao longo de toda a sua trajetória de leitora, Sim. né? E por onde que a gente vai começar, hein, Bel? Vamos começar por aqui, que foram os primeiros livros que a gente leu juntos, quando eu tinha lá meus 6, 7 anos. Então, assim, o primeiro livrinho, assim, grande, que a Bel leu junto comigo, foi o Poliana. Porque, na verdade, a gente fez uma leitura meio compartilhada no sentido de que, assim, a gente sentava de noite antes de dormir, né? Aí você lia um pedaço, eu lia outro. E a gente começou a ler assim, tipo, eu li um parágrafo, ela lia outro parágrafo. Isso eu acho que foi 2018, eu devia ter mais ou menos uns 6 anos. E aí a gente fez a leitura do livro todo, né, um livro maior já, né, juntas. Então, fazendo a leitura, assim, simultânea, né? Sim. Depois, quando ela já tinha o Poliana Moça, aí eu falei, não, então vamos lá, vamos ver se ela dá conta do Poliana Moça. Aí eu já tinha uns 7, 8 anos. E aí ela foi lendo. E eu falei, nossa, ela tá lendo tão rápido, né? Será que ela tá entendendo essa história? E aí eu comecei a fazer perguntas, né? Se ela estava realmente acompanhando a história, se a leitura estava tendo, vamos dizer assim, uma fluência e uma compreensão, né, do texto, afinal de contas ela era bem pequena. E sim, eu vi que estava fluindo, e aí... Eu estava respondendo. Eu fui, vamos dizer assim, soltando os livros na mão dela para ela ler sozinha, e a gente foi comprando vários outros, né? O que te motivou a ler esses 2 livros? Bom, Poliana era uma historinha que eu sempre tive vontade de ler, mas eu não tinha lido quando eu era criança, né? E eu achei que podia ser interessante, porque é a história de uma menininha. Eu falei, isso daí de repente cria, né, uma identificação. Sim, então, a gente já fez um bate-papo sobre Poliana. Aí eu entendi que seria uma leitura que poderia interessar para ela. Mas como o livro era bem grande, eu falei, não, vamos começar lendo juntas, né? O livro era grande, né, comprido. Uma literatura relativamente já, né, com uma linguagem mais legal. Como que eu vou dizer? Nomes de personagens, assim, que às vezes são mais compridos, né? E nomes estrangeiros, enfim. Eu falei, eu vou acompanhar ela nessa leitura para ver o que vai resultar. Então, esse daqui, a motivação foi essa. Da gente começar uma leitura de livros de capítulos juntas, para você ir pegando o jeito, vamos dizer assim, né? Como é que faz a leitura de capítulos, né? E essa é uma boa ideia para os pais que querem incentivar, né, a leitura de capítulos, de fazer o quê? Pega um capítulo por dia, senta lá e vamos ler juntos. E aí o papai ou a mamãe lê um parágrafo, a criança lê o outro, e assim vocês vão acompanhando. É muito interessante esse esquema de leitura para criança que está ainda começando a ler. É bem bacana. E aí depois eu soltei o Poliana Moça na mão dela e aí, tipo, lê aí. Foi que foi. Eu vou passando os livros aqui pra trás, tá? Coloca aí atrás pra gente não... Agora, gente, é um livro que a gente vai mostrar, que foi a primeira resenha do canal. Será que vocês lembram? Quem era antigo do canal, será que vocês lembram? Tcharam! As Folhas do Chá. Um romancezinho da Flávia Lins e Silva. Bem bonitinho também, ó. Ele é pequenininho. Uma historinha bem singela sobre 2 meninas que ficaram amigas por correspondência, né? E é bem bonitinho também. E aí eu fiquei curiosa, eu quis ler também. No início, quando ela estava lendo os livros, eu queria muito acompanhar o que ela estava lendo, até para que a gente pudesse conversar sobre as leituras. Porque eu acho que quando a gente tem alguém para trocar ideias sobre a leitura, isso acaba incentivando, isso acaba criando vamos dizer assim, um ambiente, né, que favorece você a conversar sobre o livro, a querer ler mais, né? Eu acho que isso também é uma coisa que eu acho que é importante quando você está ali no desenvolvimento de um pequeno grande leitor. Ter aquela conversa, né? Poder conversar sobre os livros, poder falar sobre o que achou, as impressões que teve, né? É bem bacaninha. Esse daqui a gente leu mais ou menos ao mesmo, não ao mesmo tempo, mas mais ou menos na mesma época. Na mesma época, né?
E esse aqui agora, gente, não é necessariamente um livro infantil, mas é um livro que serve para todas as idades, exatamente. Estamos falando de Kafka e a Boneca Viajante. Esse livro é muito fofo. Eu fiquei sabendo dessa história, e quando eu fiquei sabendo que essa história existia... Foi na pandemia, né? Foi. Eu falei, eu acho que eu quero ler essa história, e eu acredito que a Bel também vai gostar desse livro. E aí eu li primeiro, esse eu li primeiro, né? Sim. Eu li primeiro, até para entender se tinha alguma coisa que eventualmente não fosse adequado para a idade, porque ela era também bem pequena. Quantos anos você leu esse livro? Acho que eu tinha uns 8, já que foi na pandemia, né? E não tinha, né? É um livro bem, assim, inocente, bem tranquilo. E uma historinha também muito singela, muito bonitinha. Sim, é um livro para todas as idades, gente. E também dá para fazer aquele esquema de ler um parágrafo, exatamente, aí qualquer proposta, qualquer livro desse que a gente mostrar aqui dá para fazer isso, gente. Né? E conversar sobre o livro depois também. Sim, conversar sobre o livro é muito bom, gente. É legal, né? Agora um clássico. O clássico dos clássicos. O clássico dos clássicos que eu também não tinha lido, gente. Eu não tinha lido O Pequeno Príncipe. Fui ler Pequeno Príncipe depois que ela leu. Eu li primeiro esse. Esse aqui é uma versão diferente, né? Com a capa rosa. E eu li rapidinho. A única coisa que eu tive um pouco de dificuldade de entender era as letras. Se você não sabe, é algarismos romanos. É que ela não tinha aprendido na escola ainda. Eu fui aprender no ano seguinte, que na época eu tava no 2º ano. Mas essa história é muito, muito, muito legal mesmo, gente. E é uma história poética, também é pra todas as idades. Mas eu não tinha lido. A vovó leu esse, né? Sim, a vovó também não tinha lido. E aí todo mundo, a família inteira leu O Pequeno Príncipe. Sim. Por conta dela. Ó, tá vendo como, vamos dizer assim, cria-se um ciclo, né? Uhum. Que acaba que a gente incentiva a leitura da criança, e quando e aí você se pega lendo os livros delas também, enfim, é bem bacana. Agora um livro muito interessante também, gente. Aí a primeira biografiazinha que você leu, né? Sim, é meio que uma adaptação, né, infantil. Sim. Que se chama Malala, a menina que queria ir para a escola. E aí conta a história da Malala, obviamente sob uma perspectiva mais simples, né, sem aquela... mas ainda conta a história toda de tudo que aconteceu com ela e o que, né? E quais são os ideais dela até hoje. Inclusive, eu lembro de uma coisa, eu lembro muito bem. Porque no quintal aqui de casa tinha um balanço. E aí, quase todo dia de manhã, eu sentava ali no balanço, ficava balançando e lendo o livro, assim. É muito gostoso, né, Bel? E ele é um livrinho que é ilustrado também. Então, foi a primeira biografia que a Léo leu. A Léo leu. A Bel leu. Eita, mamãe. Enrolei a língua aqui, Bel. Bom, e agora? Acabou a primeira pilha. Um livro que eu li quando eu era criança e que aí eu falei, Bel, acho que você vai gostar muito desse livro, e aí a gente foi atrás e comprou. Pega ele aí. Inclusive, eu acho que foi o primeiro livro da parceria com a Livraria Leitura. Foi, e até hoje o top 1 do YouTube. O meu vídeo mais visto. O vídeo de resenha mais visto do YouTube é desse livro aqui. Estamos falando do Gênio do Crime. O Gênio do Crime. A história da Turma do Gordo, né? É muito engraçado. E o mistério das figurinhas de futebol e tal. É um filme que aborda legal, muito a cultura do Brasil daquela época. Sim, que era aquela época que se usava cola pra colar as figurinhas. Sim, ainda usava cola pra colar figurinha no álbum. Chega. A idade chega. Então esse foi um livro que eu li na minha infância e que aí eu propus pra ela e ela também adorou. E acho que vocês também gostaram, porque é o vídeo mais visto do YouTube. O vídeo mais visto do YouTube é esse daqui. Agora, outra resenha que acho que também é bem vista. Bem. Que é O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. Esse livro, gente, eu li não faz muito... A Bel já leu faz tempo, mas eu li não faz tanto tempo assim. Porque o que rolou? A gente foi assistir uma peça de teatro. Sim, fomos assistir uma peça de teatro desse livro. Isso, e aí, quando a gente foi assistir a peça de teatro, eu falei assim, aí eu fiquei mais curiosa ainda e eu fui ler o livro, né? E aí sim, tem muito de Jorge Amado nesse livro, né? Porque é um livro que, apesar de ser um livro ilustrado, tem uma historinha que é uma fábula, né? Tem animais que falam, que conversam e tudo. Mas ele não é um livro necessariamente assim que, vamos dizer...
Ah, tem aquele finalzinho esperado Aquele de. clichêzinho, né? Isso, não tem clichê. Não tem clichê, gente. Tem a realidade nua e crua. Tem né? a realidade Fala nua, de mas é bem poético. preconceito, né? Fala Trata de forma poética sobre os preconceitos, sobre regras sociais que não fazem o menor sentido. Enfim. Não tem fundamento. É muito legal. Eu adorei. Gente. Depois que eu li, eu entendi melhor. E aí eu achei bem bacana mesmo. Esse? Uhum. Esse a gente leu juntas agora, recentemente, fazendo aquele esqueminha de parágrafos. E vocês vão entender, obviamente, o porquê que lemos juntas, enfim. Estamos aqui numa nova etapa, né? Isso. E aí nós lemos esse aqui juntas, ó. A Lua de Alice, né? Que fala sobre os ciclos femininos, né? E nós lemos juntas, fizemos aquele esqueminha mesmo, de uma ler um parágrafo, outra ler o outro, que a gente fez questão de estar juntas nessa leitura, que foi muito bacana para nós. Foi muito legal. Esse daqui, ó, meninas púberes, adolescentes e mamães das meninas, ó, é super legal. Super dica. Agora, vamos pra cá? Vamos pra cá. Tem esse livro, que é A Bolsa Amarela. A Bolsa Amarela. A Bel leu esse livro, gente, ela falou umas coisas tão esquisitas desse livro, que eu falei assim, gente, que livro maluco. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse livro. Porque tem umas coisas bem viajadas, assim. Tem umas viagens muito doidas. A menininha do livro tem, assim, umas sacadas, umas tiradas. Sim, eu, por um lado, me identifiquei, porque se vocês lerem o livro, vocês vão entender o porquê da bolsa amarela nas costas da menina. Uhum. E por que fica pesado. Tem uma analogia interessante aí. Tem, né? E aí eu fui ler o livro, falei, não, fiquei curiosa, agora eu quero ler. Quero saber que história é essa de galinha, é muito maluco. Também tem resenha aí no coisa, quem quiser saber um pouquinho melhor. E é uma leiturinha, chega a ser um clássicozinho já, né? Sim. A maioria das meninas na idade da Isabel já leu Bolsa Amarela, né? Agora tem um livro. Eu amei. Esses dois. E eles não são conhecidos, gente. Não são. Eu, inclusive, faz um tempo já que eu fiz um vídeo na outra rede social que o YouTube não gosta que fale o nome. Que era de livros pouco conhecidos, mas que eu adoro. E esses dois estavam lá. Então, foram livros que a gente garimpou nas livrarias, né? Sim. Acho que esse daqui a gente achou na internet. Tá. Eu acho que a gente... Você viu na internet, mas eu não sei se a gente comprou numa livraria ou não. Certo. Mas... Esse aqui também, não foi? Esse daqui... Online que eu comprei? Eu já não lembro mais, gente. Acho que foi numa livraria. Foi na livraria esse. Foi na livraria. E aí, livro, gente, a gente garimpou esses dois títulos que eu achei interessante, né? E propus pra ela, e ela também achou interessante. E os dois eu fiquei com vontade de ler depois, e eu achei muito legal. Que é, vou falar logo, né? Nós estamos aqui falando, vou ver A Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin. Esse livro é muito... E é do mesmo autor de... O Mundo de Sofia, que eu também li. Né? O Mundo de Sofia eu não li ainda, gente. Eu comecei, mas aí chegou o meu livro que eu tava esperando fazia tempo, e aí eu fui pra ele e depois acabei não voltando, mas eu volto. Que é grande o livro, né? E a filosofia ainda. Mas esse livro também é muito interessante. Só se prepara porque a letra é pequena. Mas isso aí é detalhe. Quando a história é legal... Exatamente, quando a história é legal, não tem letra pequena que segure. É um livro muito bacana, eu fiquei muito interessada. Quando eu comprei, eu já fiquei interessada e já achei que eu ia ler também. Esse daqui. Pela sinopse, né? Que tem tudo a ver, que a gente curte ler livros que falam sobre bibliotecas, livrarias e tal, não sei o quê. E esse livro aqui fala sobre como que surgiu a metodologia para catalogar os livros em bibliotecas. Tem um pouco de história ainda junto, aventura. É muito legal, gente. É bem bacana mesmo, né? E a Árvore dos Desejos? A Árvore dos Desejos, ele está um pouco ruído. Tá. Obra de Senhor Pipoca. Mas é muito lindo também, gente. É uma historinha bem singela, né? Sobre o relacionamento de uma menininha e um carvalho. Exatamente. Né? É um carvalho? É um carvalho, né? É um carvalho. E essa árvore mágica, e fala sobre amizade, sobre várias coisas, e é muito bonitinho também. Uma história simples, né? Mas muito bacaninha também. É ilustrado também. Tem umas ilustrações em preto e branco, mas tem. O que mais? Vamos pra esses? Já separei pra gente. Agora um livro que a mamãe leu antes de mim.
esse E livro... que é da mamãe, inclusive. Esse livro é meu, eu comprei, meu primeiro Walter Hugo Mãe. E aí eu achei muito singela essa história, que fala Não é sobre... necessariamente infantil, mas É um menininho e o avô, certo? isso. Que tem algumas filosofias dentro. E os ensinamentos que esse avô deixa pro garotinho, né? Eu achei muito legal. E aí falei, Bel, quer ler esse livrinho? Porque ele é bem curtinho. Tá? Eu li em uma sentada. Ele tem só assim, quer ver? Ó, deixa eu pegar ele aqui, que ele é meio durinho. Mas tá vendo, ó? Ele tem as ilustrações e um pouquinho de texto, bem As pouquinho. ilustrações é tipo colagem. É uma leitura muito legal, por exemplo, pra fazer Sobe junto. um pouquinho que o povo não tá vendo. Ah, não tá vendo? Então, assim, pro pessoal, pra você ler junto. De repente, é um lindo presente pra você dar pra um vovô. Exatamente. Né? Olha aí uma ideia pra final de ano, ó, pra dar de Uma presente ideia. pra um vovô. Natal tá chegando, gente. Né? E pra fazer uma leitura junto é muito legal, muito lindo. Agora um livro que toda a família leu. Todo mundo leu. Todo mundo leu, né, Bel? A mamãe, eu, o papai, a gente sentou um dia na cama e lemos todo mundo. Esse livro é maravilhoso. O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. É um livro super poético, extremamente filosófico, que tem mensagens incríveis. De vez em quando eu posto uma outra mensagem lá no seu Instagram, né? Coloca. Falei. Tudo bem. O YouTube não é tão chato pra isso, não. O Instagram é pior. Né? É pior. Eu sei. Quando a gente fica mandando o pessoal. Então é esse daqui, ó. E aí ele é todo ilustrado também, ó. Que lindão. E aí são conversas desses 4, são 4, né? Desses 4 viajantes, né? Na trajetória da vida, que falam sobre as suas... Sabe uma coisa que marcou nesse livro? Eu não sei se eu vou dar spoiler falando isso, mas enfim. Não, nesse livro não tem spoiler. A topeira que gosta de bolo. A topeira gosta de bolo, tudo ela resolve com bolo. Tudo ela resolve com bolo. Mas acho que a mensagem mais legal que tem nesse livro aqui, que é uma mensagem que eu sempre passo pra Bel, que eu acho que é tão importante, é assim... na parte que o cavalo fala, né? Que ele tem asas, mas que ele escondeu as asas para não incomodar os outros, porque os outros ficavam tristes. É isso. Né? Então, eu sempre falo para Bel, a gente não tem que esconder as nossas asas para não incomodar o outro. A gente não tá fazendo nada de errado. As nossas asas servem pra gente, inclusive, ajudar o outro. Isso, né? Exatamente. E a gente não precisa esconder as nossas asas, as nossas habilidades, as nossas competências para não incomodar o outro. Aí o incômodo do outro ele vai ter que lidar com o incômodo dele, né? Agora um livro que a mamãe ficou. Como é que ela leu esse livro? Exatamente. Porque assim, eu achei o livro maravilhoso. Esse foi da leitura, né? Foi da leitura. O livro mesmo. É lindo. Eu vou mostrar, ó. Mostra. O Labirinto do Fauno. O livro é lindo, O livro gente. é lindo, a capa, as cores, olha essas páginas, ele é maravilhoso. Uma edição. Eu falei, nossa, Bel, que livro bonito, tal, né? E esse livro aqui é um livro que foi baseado num filme. Não foi o livro que virou filme. Não foi o livro que virou, foi o filme que virou livro. Exatamente. Né? O Guilherme Del Toro, ele cuidado aqui, senão nós vamos empurrar tudo aqui, vai ser um desastre. Ele fez o filme, né? E depois ele contratou a escritora para transformar o filme num livro. E o livro é bem bacana, mas ele é bem intenso, tem, né? Coisas. E aí eu falei assim, nossa, eu consegui ler esse livro, leu e assim... É porque o livro, gente, é uma coisa diferente. Quando tem uma ceninha mais tensa assim, um filme, tá ali pronto pra você. Aí você não tem como alterar. No livro é diferente, você pode imaginar da forma que você quiser. Exatamente. Por exemplo, tá ali... Você pode falar assim, ó, pronto. Né? Foi então, isso, porque... Muitas vezes é isso. É o que a ajuda. Imagem de um filme, muitas vezes, por exemplo, de uma batalha... coisas né? assim, tá ali no filme, tá ali pronto. É muito explícito, muitas vezes, né? E no livro, às vezes você é que imagina aquilo da forma como você quiser. Né? Por mais que esteja descrito, você não precisa imaginar aquilo. Você pode imaginar da forma que você quiser. Por exemplo, quando é algo mais intenso, por exemplo, você pode imaginar só... Mas ela leu primeiro e eu li depois de um Sim. tempinho. Eu falei, cara, eu vim aqui na estante dela, tô sem livro, Bel, me fala um aí pra eu ler. Aí ela falou, lê o Labirinto do Fauno, mamãe. Aí eu falei, quer saber, vamos lá, vou ler. Vamos lá. É muito legal mesmo, é uma história bem bacana. Bem intensa e bem bacana. Agora... Aí, esses dois, vamos falar desses dois ao mesmo tempo? Ai, deixa eu cair. Caiu. Esses dois são da mesma autora. A gente comprou primeiro esse, o Edward Tullan.
Nenhum dos dois é muito conhecido, mas eu adorei os dois. E depois a gente viu que era da mesma autora e a gente resolveu arriscar esse aqui, né? A Profecia de Beatriz. Gente, o Edward Tulin tá no meu coraçãozinho, assim, porque é muito fofa a história. Tem um coelhinho. Tem um coelhinho. O Edward Tulin é um coelhinho. É um coelhinho que se perdeu da sua dona, enfim, tem toda a trajetória, a jornada dele, né, pra tentar voltar pra casa, eu não vou contar. Sem spoiler. Sem spoiler. Esse daqui foi o último que você leu, né? Foi até esses dias que eu terminei esse, Beatriz. Eu também achei muito bonitinho. O Edward Tulin eu gosto mais. Mas esse também é muito bonitinho, também tem uma mensagem muito bacana, muito gostosinha. Que esse é o da cabra, né? É o da cabra. É o da cabra. A cabra é meio... A cabra é doida, mas ela, na verdade, ela funciona meio que como uma guardiã da menina, né, do livro. E é muito interessante a historinha também, muito bacana. E aqui tem uns livros mais atuais, né? Mais atuais, vamos lá. E que a gente... Ah, não, esse aqui a gente leu juntas faz tempo, né? Esse foi o mesmo esquema do Labirinto do Fauno. Ela leu, e também ela leu, assim, bem antes do que eu achei que seria, vamos dizer, essa indicação, tanto que a própria editora não classifica a idade, acho que para 12 mais, alguma coisa assim. Eu tinha 10 quando eu li, eu acho. Mas ela leu, deu conta, e é muito interessante porque esse livro fala sobre aquela coisa de ver as estrelas, como é que chama? Cartografia. Cartografia, exatamente isso. Então, a garota que lia as estrelas, ela é filha de um cartógrafo. Sim, né? Que tem todo aquele esquema de encaixar as estrelas. E para ver localização e tal. É muito interessante a história, também é bem intensa. Né? Sim. E eu li depois, mesmo esquema que o Labirinto do Fauno. Sim. Que eu vim aqui na estante dela caçar um livro, eu falei, acho que eu vou ler esse Garota que Lia as Estrelas aqui. E aí peguei o livro e li também, é muito bacana, eu gostei. Agora, esse daqui, que foi, por um tempo, foi o meu livro favorito do primeiro semestre do ano. Agora, eu não sei mais se ele tá no top 5, mas acho que tá. É uma biografiazinha também, né? Sim. É uma historinha divertida, mas a biografia dessa Mary Anning aqui, que é uma arqueóloga, paleontóloga, né? E conta a história dela e de como ela contribuiu, né, para a descoberta E ela sempre vivia com a pergunta se dinossauro soltava pulpa. Né? Então, esse livrinho, por exemplo, é uma forma divertida de falar sobre as descobertas dos dinossauros das eras antigas, né? Com uma história divertida. Sim, pode ser um ótimo livro didático. De falar sobre essas questões aí todas de uma forma bem, assim, lúdica, divertida. E esses três aqui foram, acho que, os 3 últimos que nós lemos juntas, né? Não esse. Esses 2. Esses 2? Ah, mas esse daqui... Esse daqui já faz tempo. Mas é que esses 3 livros... Esse daqui não. Esse não é um livro que tá muito na crista da onda, mas esses 2 são lançamentos deste ano, né? Sim. Aqui, o Gato que Amava Livros. Eu não sei, acho que esse foi do ano passado. Foi? Mamãe, a sua memória não tá lá essas coisas. Bel, é que assim, o tempo passa e eu às vezes não A gente fica acompanho, perdido. eu fico perdida. Fica perdida, mas enfim. Mas são lançamentos recentes, né? Então, ó, O Gato que Amava Livros, que é um autor japonês e Bem-vindos à livraria Hyunam-dong, que é de uma autora coreana. Então são 2 orientais. E ambos falam de livrarias, de livros, que é tudo que a gente gosta. Esse daqui é bem doido, né? Porque tem o gato. É o muito gato maluca a história e eles meio que viajam no tempo, assim, né? Pra lugares. É bem maluca essa história. Como se fossem outras dimensões, né? Enfim. Na tentativa de salvar a livraria da família do garoto aqui. E esse aqui é uma menina, né? Uma moça, uma mulher já, né? Uns 30 anos, é isso? Ela tem, mais ou menos? Mas acho que ela resolve empreender num grande sonho da vida dela. Sim. Né? E ela conta, né? O desenvolvimento pessoal e da livraria e tal, não sei o quê. É bem interessante a leitura também, né? E esse aqui também é o meu xodozinho. Também adorei ele, que também comprei, assim, achei na internet, né? Eu falei, tô batendo no microfone? Tá batendo.
achei na internet e falei assim, esse livrinho aqui acho que é legal. Porque toda vez que tem um título de um livro que faz referência a livros, a livrarias, a A bibliotecas... gente fica, Opa, isso aqui me interessa. E esse O Passeador de Livros também não é um livro que é muito assim famosinho, que as pessoas falam muito dele. Mas é muito legal. É muito legal. É a história da menininha. Essa menininha é uma menininha muito especial. Ela tem um jeitinho diferente de pensar na vida, né? Parecido com alguém que eu conheço. E ela começa a se relacionar com esse senhor, que é um livreiro, e que também tem um esquema muito diferente. Ele leva os livros bem embalados, tudo bonitinho, para todos os clientes que fazem os pedidos e tal, blá. E eles começam a se relacionar. E tem aí uma trajetória muito linda no livro sobre a relação deles com os livros, com as histórias, enfim. É muito bacana, né? Muito legal. Muito. Então aqui a gente não chegou nem a contar, né, quantos foram esses livros. Não chegamos a Vamos contar? Vamos contar aqui com o pessoal? Aqui tem os 3, 5... 6. Derrubei mais um. 7, 8. Vou pegar os do chão aqui. 9, 10, 11. 12, 13. 14. 15. 16, 17. 18, 19, 20. 22. 22 livros até agora. Que lemos em comum. Nossa, Bel. Fiquei feliz. Quando a gente começou a juntar tudo assim, eu falei, nossa, Bel, quanta coisa que a gente já leu juntas. A gente tava aqui prontinha pra gravar esse vídeo. Eu falei, pera, mamãe, tem mais um. Então. E é capaz até de ter passado algum por aí que a gente... Não, com certeza passou, né? E eu achei que, assim, ia ser interessante contar pra vocês e mostrar um pouco que é isso, não existe livro e idade certa pra ler. Sim, até alguns livros a gente teve uma perspectiva diferente. Exatamente, né? Pensamos coisas diferentes. Aí eu perguntava pra ela, falei assim, Bel, você lembra disso no livro e tal, não sei o quê? Então, assim, muitas vezes o que chama atenção pra mim na história, às vezes ela passou batido, e ao contrário também. O que chamou muito a minha atenção, aí a mamãe fica tipo, não lembro dessa parte da história, não é? É óbvio que, assim, a gente não vai lembrar de detalhes de todas essas histórias. Leu há muito tempo. Exatamente. 5 anos. Mas fica sempre aquele gostinho, aquela coisa gostosa de falar assim, nossa, né, esse livro era legal, né? A gente leu juntas e foi bacana. Conversar sobre. Inclusive, eu acho que teve... Acho que Poliana, que a gente fez um bate-papo. Há um tempo atrás, acho que há uns 2 anos atrás, a gente fez um bate-papo sobre os livros da Poliana. E todas essas... A gente conversou, né, sobre as nossas impressões, a gente... Sim, sobre o que a gente achava dela, que ela era uma tagarela. Né? Do Jogo do Contente. Do Jogo do Contente, Os exatamente. outros devem ter resenha por aí, se não tiver... Tem praticamente todos, eu acho, Bel, resenha. Eu acho que tem quase todos, sim. E eu, assim, espero que a gente possa ainda ter várias outras leituras em comum. Tô só esperando, eu tenho alguns livros para indicar para ela, ótimos, mas tô esperando, né, chegar à idade certa para indicar, que eu acho que ela vai curtir, tem várias coisas. O papai também já indicou vários livros para ela. Sim. Né? E essa coisa de dividir a leitura é muito legal, né? Porque isso é o que efetivamente faz um incentivo à leitura, exatamente. Né? A escola tem o seu papel dentro desse contexto, mas simplesmente chegar lá e mandar ler um livro e depois fazer uma prova não é um incentivo propriamente dito. Só, né? A criança que não tem esse hábito, ela não vai, vamos dizer assim, despertar o prazer da leitura, né? Dessa forma, simplesmente. Então, eu acho que a gente ter esse momento de compartilhar, de conversar sobre os livros é muito interessante, né? O que você acha de todas essas... Quando a mamãe vinha pedir um livro seu para ler, como é que você se sentia, assim? O que você achava? Olha, eu não lembro necessariamente o que eu achava, eu só falava, tá, vamos ver. Que tal esse? Mas era legal, né? Você achava que podia ser bacana, e depois a gente poder trocar ideias e, enfim, conversar sobre as nossas impressões e os nossos pontos de vista, né? Sim, porque alguns a gente teve pontos de vista bem parecidos, outros foi um pouco diferente, outros foi muito diferente. Alguns eu fiquei meio confusa, eu falei, será que ela entendeu isso aqui? Aí a gente ia conversar, Bel, o que você entendeu
entendeu daquela parte do livro, assim, assado. É muito legal, eu adorei fazer essa seleção e e ver quantos, né, que já tínhamos lido em comum. E espero que a gente leia mais muitos outros. Também espero. Então, pequenos grandes leitores, foi isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like pra gente. Se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. Compartilhem esse vídeo com os amigos que querem muita indicação de livro mesmo. Se você é mamãe, papai, tio, vovô, vovó, aproveitem as indicações. Corre aí no nosso feed do YouTube, que tem as resenhas de todos eles. Aproveita essa vibe, né, de compartilhar a leitura. Que é muito legal, gente. Que é muito legal. Escolhe um livro bacana, que seja um assunto que vocês curtam, e leiam juntos e conversem sobre os livros. Faz toda a diferença. Sim, faz muita diferença mesmo, gente. E para mais indicações, sigam todas as redes sociais por aí. É isso aí. Beijinhos e até a próxima. Tchau!